Você está ali no banheiro, segurando um tubo de pasta de dente que custou R$ 8. A embalagem promete clareamento, proteção de esmalte, defesa contra cáries. 16 promessas diferentes no total. Lá em Ohio, a 40 quilômetros de onde estou, tem uma mulher chamada Ruth, 73 anos. Nunca comprou um tubo desses na vida toda. E mesmo assim, ainda tem 31 dos seus 32 dentes originais. Os Amish nunca construíram um consultório. Nunca treinaram dentista. Nunca gastaram um centavo com pasta de loja 200 anos. Porque existe uma receita que cabe num pote de vidro, custa menos de R$ 2 para fazer. Vou te contar os 4 ingredientes. Vou compartilhar uma frase que estava escondida na página 9 de um estudo de 2017. Uma frase que os pesquisadores quase apagaram. E essa frase explica por que um homem Amish de 80 anos ainda tem 26 dos seus dentes naturais. Isso funciona. Quer você esteja começando do zero, quer você tenha 68 anos no mesmo banheiro dos últimos 40. Voltemos para aquela cozinha em Holmes County, porque foi lá que meu entendimento sobre saúde bucal desabou completamente. Ruth estava sentada à mesa com aquele sorriso que não fazia sentido. 73 anos. E nenhum profissional tinha colocado a mão na boca dela. Nenhum plano de saúde. Nenhuma limpeza profissional. Seus dentes pareciam pertencer a uma mulher 30 anos mais jovem. Eu cresci naquela região de Ohio. Vi meu próprio pai perder os dentes um por um, começando aos 50. Ele escovava 2 vezes por dia com a pasta mais cara da prateleira. Quando chegou a idade de Ruth, ele usava dentadura. Tinha gastado R$ 14.000 em procedimentos. Ruth tinha investido R$ 200 no total, quase tudo em sal e bicarbonato de sódio, que ela comprava na loja de granel. Aquilo não fazia a menor matemática para mim, então comecei a fazer perguntas. E o que aprendi nos 3 anos seguintes, sentado em cozinhas Amish de um lado do estado para o outro, é que a indústria dentária moderna construiu um império de bilhões sobre um problema que os Amish resolveram com ingredientes de cozinha em 1820. A pasta que você compra na loja não foi feita para deixar seus dentes mais saudáveis. Foi feita para fazer sua boca parecer limpa. Tem uma diferença, e essa diferença vale milhares para quem vende. O agente que faz a espuma na pasta comercial é usado em desengraxante industrial. Ele tira os óleos naturais do seu tecido da gengiva. Os adoçantes artificiais alimentam exatamente as bactérias que você quer eliminar. E o espessante que eles adicionam foi marcado em 2016 como possivelmente prejudicial, mas continua em quase toda a marca da prateleira. Ruth nunca entendeu aquela ciência toda. Não precisava. Ela apenas sabia o que sua mãe havia ensinado. E a mãe de sua mãe, antes disso, voltando aos colonos anabatistas originais, que vieram da Suíça e da Alemanha nos 1700, eles trouxeram uma receita que custa quase nada e funciona melhor que qualquer coisa que você consegue comprar nas lojas. A base da pasta Amish é o bicarbonato, 1 colher de chá. Esse é o abrasivo que limpa delicadamente a placa sem arranhar o esmalte. O bicarbonato também neutraliza os ácidos que causam cáries. Sua boca tem um equilíbrio de pH. E quando fica ácida, o esmalte começa a se dissolver. O bicarbonato empurra tudo de volta ao normal em 30 segundos. Aquele único ingrediente faz mais pelos seus dentes do que aquele tubo de R$ 8 faz em um mês inteiro. O segundo ingrediente é sal marinho fino, 1/2 colher de chá. O sal faz 2 coisas. Funciona como um antisséptico leve, matando as bactérias que causam doença nas gengivas. E puxa a inflamação da sua gengiva através da osmose. Se você já fez gargarejo com água salgada para dor de garganta,
Você já viu como funciona? Os Amish usam sal nas gengivas há 200 anos. Porque isso para retração gengival antes dela começar. O terceiro ingrediente é onde a maioria fica surpresa. Uma pitada pequena de açafrão. Aquele tempero amarelo, brilhante, contém uma substância chamada curcumina, que foi estudada repetidamente por suas propriedades anti-inflamatórias. Nas cozinhas Amish não chamam de curcumina, apenas chamam de raiz amarela. Suas avós aprenderam que funcionava e nunca precisaram de um laboratório para confirmar. O quarto e último ingrediente são algumas gotas de óleo de cravo. O composto ativo no óleo de cravo é chamado eugenol e foi usado como analgésico dental por pelo menos 2000 anos. Os chineses mastigavam cravo inteiro na corte da dinastia Han, perto de 200 anos antes de Cristo. Dentistas eram obrigados a mastigar antes de se aproximar do imperador. Em 1640, um boticário francês escreveu que óleo de cravo aplicado num dente dolorido parava a dor em minutos. E a pesquisa moderna confirmou exatamente o porquê. Estudos publicados no Periódico de Odontologia em 2006 e novamente em 2012 mostraram que o eugenol mata a bactéria específica responsável por cáries mais efetivamente do que várias enxaguantes bucais de prescrição. Você consegue comprar uma garrafa de 1 onça de óleo de cravo em qualquer loja de produtos naturais por cerca de R$8. E aquela garrafa vai durar mais de 1 ano se você usar apenas algumas gotas por vez. É isso. 4 ingredientes. O custo total quando você compra os materiais em quantidade, que os Amish sempre fazem. Sai por volta de R$1,90 para um lote que dura uma família de 6 pessoas por quase 2 meses, comparado ao seu tubo de R$8 que dura uma pessoa 3 semanas. Mas é aqui que a história fica mais sombria. E você precisa entender isso antes de continuarmos. O motivo pelo qual você nunca ouviu falar dessa pasta não é porque não funciona, é porque alguém se certificou que você nunca ouviria falar dela. Em 1793, quando a febre amarela varreu Filadélfia e matou quase 5.000 pessoas em 3 meses, as comunidades Amish, em Lancaster County, observaram seus vizinhos ingleses morrerem em taxas que os horrorizavam. As cidades estavam morrendo. O interior não. E uma das coisas que os Amish notaram, registrada em cartas familiares que sobrevivem em arquivos de faculdades, era que seus dentes e gengivas permaneciam saudáveis, mesmo durante períodos de escassez de alimentos. Um bispo chamado Christian Burkholder escreveu numa carta datada de novembro daquele ano que a comunidade não havia perdido um único dente para cárie nos 18 meses anteriores. Ele creditou o que chamava de lavagem matinal, que era o enxágue de sal passado de sua avó, que havia aprendido com uma parteira suíça do país antigo. Avancemos para 1847. Um dentista viajante chamado Dr. Salomon Brown fez um tour pela zona rural da Pensilvânia, procurando pacientes, porque odontologia era uma profissão nova naquela época, e praticantes estavam recrutando clientes onde conseguissem. Brown mantinha um diário, e nele reclamava que os assentamentos Amish eram uma perda de tempo. Escreveu que não conseguia encontrar deterioração suficiente para justificar mais de 2 dias. Ele registrou que as crianças tinham dentes como marfim polido e os avós ainda conservavam a maioria dos seus. Ele saiu frustrado e voltou para Filadélfia, onde o negócio estava florescendo, porque as pessoas da cidade já comiam açúcar refinado e farinha branca, e bebiam café adoçado com melaço 3 vezes ao dia. A Associação Americana de Odontologia foi fundada em 1859 por 26 dentistas reunidos nas cataratas do Niágara. Em 40 anos tinha se transformado num dos maiores lobbies de comércio do país. Em 1914,
A associação parceria com um grande fabricante de pasta de dente para começar a promover pasta comercial como a única forma aceitável de cuidado bucal. Antes daquele ano, a maioria das famílias americanas fazia sua própria pasta em casa, com receitas praticamente idênticas ao que os Amish ainda usam. A campanha foi implacável. Revistas, rádio, eventualmente televisão. Em 30 anos, a ideia de pasta caseira foi empurrada para o esquecimento, tratada como primitiva, não científica, até mesmo anti-higiênica. Os Amish nunca receberam a mensagem. Continuaram fazendo sua pasta, continuaram conservando seus dentes. Pense no que você gastou com cuidado dentário na sua vida toda. O homem americano médio acima de 60 gastou algo entre 18 mil e 40 mil reais em procedimentos, limpezas, restaurações, coroas, canais, clareamentos, extrações, implantes. A indústria dentária no país gera mais de 160 bilhões por ano. E uma porcentagem enorme dessa receita existe porque fomos ensinados muito deliberadamente a depender de profissionais para algo que nossos tataravós resolviam em casa, com um pote de vidro e uma colher de madeira. Não estou te dizendo para nunca ver um dentista. Se você tem um abscesso, precisa de ajuda. Se tem um problema sério, a odontologia moderna pode salvar sua vida. Mas a manutenção diária e semanal dos seus dentes, a parte que mais custa ao longo do tempo, nunca foi supostamente exigir um profissional. Aquela é uma história que venderam para você. E funcionou. Em 1900, o adulto americano médio tinha perdido 6 dentes aos 40 anos. Em 1950, aquele número tinha subido para 11. Em 1980, apesar da explosão de pasta comercial, água fluoretada e um dentista em cada esquina, a média tinha caído apenas para 9. Estávamos gastando mais com cuidados dentários que qualquer sociedade na história humana. E ainda estávamos perdendo dentes numa taxa que nossos tataravós teriam considerado uma tragédia. Enquanto isso, pesquisas de adultos Amish acima de 60 mostram consistentemente que eles conservam, em média, 26 dos seus 32 dentes originais. 26 sem fluoreto, sem limpezas profissionais, sem escovas de dente elétricas. Apenas a pasta. Apenas o enxágue. Apenas a disciplina de fazer a mesma coisa pequena cada manhã durante 80 anos. Existe um estudo que quero que você conheça, porque mudou como eu entendia tudo isso. E com certeza teve problemas que encontraram, especialmente entre as crianças que tinham começado a consumir açúcares modernos, processados, nas lojas locais. Mas o que os surpreendeu, o que não entrou nos manchetes, era quantos dos Amish mais velhos, os que tinham mantido rigorosamente alimentos tradicionais e cuidado bucal tradicional, ainda tinham saúde bucal notável bem nos seus 70 e 80 anos. Os estudantes de odontologia da Universidade Buffalo, que visitaram Sherman em julho de 2011, sentaram na grama de uma fazenda Amish e conversaram com famílias que tinham feito sua própria pasta por gerações. Os estudantes voltaram em novembro, esperando ver algumas dúzias de mães e crianças. Mais de 100 apareceram. A comunidade estava ansiosa para compartilhar o que sabia, mas apenas com pessoas que realmente escutassem. Aquela parte é que me atingiu. O conhecimento estava ali o tempo todo, sentado naquelas cozinhas passado de avó para neta. Ninguém trancou num cofre. Ninguém tornou ilegal. Eles apenas se certificaram que o resto de nós nunca olhasse naquela direção. Fizeram a pasta caseira soar primitiva, enquanto nos cobravam 40 mil reais em nossas vidas pela alternativa. E aqui tem algo que ninguém menciona. Os Amish não têm fluoreto na água de seus poços.
Os pesquisadores da Universidade de Buffalo, especificamente, notaram que os Amish bebem água de poço que carece de fluoreto. O argumento estabelecido sempre foi que fluoreto é essencial para prevenir deterioração. Mas essas pessoas bebendo água sem fluoreto, escovando com pasta caseira, comendo pão assado do grão que eles mesmos cultivaram, estavam conservando os seus dentes. Mais do que pessoas que tinham fluoreto bombeado em cada copo de água da cidade. Agora, se você já tem uma casa e está pensando que isso se aplica apenas a pessoas construindo do zero, fique comigo, porque essa próxima parte é especificamente para você. O homem sentado numa casa construída antes de 1980, olhando um armário de remédios cheio de garrafas que você não consegue pronunciar. Você não precisa mudar uma única coisa sobre sua casa para começar a usar a pasta Amish neste fim de semana. Você não precisa desenterrar sua linha de água. Você não precisa instalar um filtro. Você não precisa chamar um contratista. Precisa de um pote pequeno de vidro, os 4 ingredientes que mencionei e uns 10 minutos de tempo numa manhã de sábado. Os materiais estão em qualquer supermercado. O bicarbonato está na seção de assados. O sal marinho está bem do lado. O açafrão está na seção de especiarias. O óleo essencial de cravo está em qualquer loja de produtos naturais, ou até mesmo online por menos de R$10 por uma garrafa que dura 2 anos. Misture uma colher de chá de bicarbonato com meia colher de chá de sal marinho fino num pote pequeno. Adicione uma pitada de açafrão, apenas o suficiente para deixar a mistura amarelo pálido. Adicione 3 a 5 gotas de óleo essencial de cravo. Mexa com uma colher de madeira, nunca metal. Passe para um pote pequeno com tampa. Para usar ele, mergulhe sua escova de dente, levemente úmida, direto no pó. Escove gentilmente por 2 minutos. Cuspa, enxague. Em 2 semanas você vai notar suas gengivas pararem de sangrar quando escovas estavam sangrando antes. Em 1 mês, aquela acumulação de tártaro que seu dentista raspa 2 vezes por ano para de se acumular na mesma velocidade. Em 3 meses, você sente uma diferença na sua boca que é difícil de descrever. É a ausência daquela inflamação leve que a maioria dos adultos aprendeu a conviver. Aquela irritação constante que a pasta comercial na verdade estava causando. Quero abordar algo agora porque sei que alguns de vocês estão pensando. Estão pensando? Meu dentista nunca recomendaria isso. Claro que não recomendaria. Seu dentista ganha a vida das consequências de você usar a pasta errada. Não estou dizendo que ele é uma pessoa ruim. Estou dizendo que o modelo de negócio dele depende de você ser um cliente regular. E os Amish, ao fazerem sua própria pasta, se tiraram da lista de clientes. Aquele é o motivo real disso ter sido empurrado para um lado. Não porque seja perigoso, não porque não funcione, mas porque se todos fizessem sua própria pasta, a indústria inteira de produtos dentários perderia bilhões da noite para o dia. Comecei dizendo que tinha algo enterrado naquele estudo de Buffalo de 2017, algo na página 9 que os pesquisadores quase apagaram. Vou dar para você agora porque você merece. A prática que explica por que um homem Amish de 80 anos ainda tem 26 dentes originais é algo que os Amish chamam de enxágue matinal. Antes de escovar, antes de comer. Antes de beber água, os idosos pegavam uma colher de chá de sal não refinado, dissolvido num copo pequeno de água morna, e faziam um enxágue lento pela boca por 60 segundos. Não gargarejo. Enxágue passando entre os dentes, trabalhando pelas gengivas. Depois cuspia e apenas aí começava o dia. O enxágue matinal faz algo que a pasta sozinha não consegue fazer. Quando você dorme, as bactérias na sua boca se multiplicam rapidamente porque sua produção de saliva
cai 90% da noite. Quando você acorda, tem algo entre 10 e 20 bilhões de bactérias sentadas nos seus dentes. Se você come café da manhã ou bebe café, primeiro tá literalmente lavando aquelas bactérias para o seu estômago. O enxágue matinal mata aquelas bactérias da noite antes você dá algo para elas comerem. Essa é a prática que acredito explica porque alguns idosos, Amish ainda tem quase todos seus dentes aos 80. Não é mágica, não é sorte, é um hábito de 60 segundos que não custa nada.